Você já se perguntou por que Deus criou Lúcifer, sabendo que ele se tornaria Satanás? Se Deus é onisciente, por que permitiu que um anjo tão poderoso caísse e se tornasse o maior inimigo da humanidade? A resposta para essa questão está na Bíblia, mas poucos realmente compreendem o que está por trás desse mistério divino. Hoje vamos revelar o que ninguém te conta sobre a criação de Lúcifer e o verdadeiro propósito de Deus ao permitir sua existência. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre o bem e o mal. Vamos explorar as Escrituras e entender que nada acontece sem um motivo no plano divino. Lúcifer não foi criado para ser o inimigo, mas para um propósito muito maior. E quando entender isso, sua fé será fortalecida como nunca antes. Antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque muitas pessoas assistem aos nossos vídeos, mas ainda não fazem parte dessa comunidade de fé. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e receber conteúdos que vão transformar sua caminhada com Deus. Agora, prepare-se, pois essa é uma verdade que poucas pessoas conhecem, e você pode ser uma das primeiras a entender o real significado da criação de Lúcifer. Desde os primórdios da criação, Lúcifer foi concebido como um ser de esplendor inigualável. A Bíblia descreve sua magnificência em Ezequiel 28, 12 e 15, retratando-o como um querubim ungido, adornado com pedras preciosas e repleto de sabedoria e beleza. Ele não era apenas mais um entre os anjos, mas ocupava uma posição de extrema honra nos céus. Sua função era refletir a glória de Deus, sendo um guardião celestial no Monte Santo. Imagine uma joia rara, moldada pelo próprio Criador para irradiar luz e perfeição. Mas como veremos adiante, até mesmo a mais bela das criações pode esconder sementes de orgulho e ambição. É fascinante pensar que Lúcifer estava entre os mais próximos de Deus, cercado pela pureza e pela harmonia do céu. Seu nome, que significa portador da luz, evidenciava seu papel na criação divina. Ele foi feito para brilhar, para ser um reflexo da santidade e da ordem celeste. Em termos humanos, seria como um músico prodigioso que, desde o nascimento, é dotado de um talento incomparável e recebe uma posição privilegiada. No entanto, até mesmo dons extraordinários podem se tornar armadilhas quando desviados do propósito original. Mas por que Deus criaria um ser tão poderoso sabendo que ele se voltaria contra seu Criador? Em resposta, não está apenas no poder divino, mas na essência do livre-arbítrio que abordaremos em breve. Deus não queria servos programados para obedecer cegamente, mas seres capazes de amá-lo por escolha própria. Assim como o sol ilumina a terra, Lúcifer deveria irradiar a glória do Altíssimo. No entanto, quando um espelho se volta para si mesmo em vez de refletir a luz, sua função se perde. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Os textos bíblicos deixam claro que sua queda não foi resultado de um erro de Deus, mas sim de uma transformação interior. Ele não foi criado mal, mas se tornou corrompido por sua própria vaidade. Isaías 14, 13 e 14 nos dá uma visão dos pensamentos que começaram a dominar seu coração. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui vemos o momento em que o portador da luz decidiu que sua luz própria era suficiente. Essa é uma das maiores lições espirituais que podemos tirar dessa história: o perigo do orgulho e da autossuficiência. Quantas vezes, ao nos destacarmos em algo, sentimos a tentação de tomar para nós a glória que pertence a Deus? A história de Lúcifer não é apenas sobre um anjo que caiu, mas um alerta para todos nós. O que fazemos com os dons que recebemos? Somos espelhos da glória divina ou estamos nos voltando para nós mesmos? E assim,
chegamos à questão central do livre-arbítrio que nos ajudará a entender melhor essa escolha dramática. Se Deus é onisciente e sabia que Lúcifer se voltaria contra ele, por que lhe concedeu livre-arbítrio? Essa é uma das perguntas mais profundas da teologia. A resposta está no próprio caráter divino. Deus não queria criar seres que o amassem por obrigação, mas por escolha. O verdadeiro amor só pode existir onde há liberdade. O mesmo princípio se aplica à humanidade. Desde Adão e Eva até os dias de hoje, Deus nos dá a opção de segui-lo ou nos afastarmos. Imagine um pai que deseja ser amado por seus filhos. Ele poderia forçá-los a dizer: "Eu te amo", todos os dias, mas isso teria valor? Claro que não. O amor só é verdadeiro quando é espontâneo. Da mesma forma, Deus deu a Lúcifer e a todos os anjos a liberdade de escolher entre permanecer fiéis ou se rebelar. Essa liberdade é o que torna nossa relação com Deus genuína. No entanto, ela também traz consequências. Com a escolha vem a responsabilidade. A Bíblia nos ensina que Deus permite escolhas, mas não isenta ninguém das suas consequências. Lúcifer escolheu se exaltar acima do Criador, e essa decisão selou seu destino. A mesma dinâmica se aplica a nós. Em Deuteronômio 30:19, Deus nos diz: "Escolhi hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam." O livre-arbítrio é um dom poderoso, mas também pode ser nossa ruína se usarmos mal essa dádiva. O caso de Lúcifer é um exemplo extremo do que o orgulho pode fazer quando encontra um coração livre. Sua posição privilegiada não foi o suficiente para impedir sua queda. Isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes vemos pessoas com dons maravilhosos se perderem por orgulho e ambição? Talentos podem ser bênçãos, mas também podem se tornar armadilhas se não forem usados com humildade e submissão a Deus. E é aqui que entramos na parte mais intrigante dessa história: a corrupção interior. Porque Lúcifer não foi enganado. Ele não foi seduzido por ninguém além de si mesmo. Seu coração, antes repleto da luz divina, foi tomado pela sombra da autossuficiência. O que acontece quando alguém se torna o próprio inimigo? E quais são os sinais de que estamos trilhando o mesmo caminho? Isso é o que veremos a seguir. A queda de Lúcifer não foi resultado de um ataque externo, nem de uma influência maligna. O mal não existia antes de sua rebelião. Ele nasceu dentro do próprio coração do anjo que um dia brilhou com a luz de Deus. Esse é um dos maiores mistérios da criação. Como algo perfeito pode se corromper? A resposta está no orgulho. Em Ezequiel 28:17, Deus diz: "Teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor." O que deveria ser um presente divino tornou-se a ruína de Lúcifer. Aqui vemos uma verdade profunda. O pecado não começa com ações externas, mas com pensamentos internos. O desejo de Lúcifer de ser igual a Deus não surgiu da noite para o dia, mas cresceu lentamente dentro dele. Isaías 14:13-14 nos revela suas intenções. "Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo." Essa não era uma simples ambição, mas uma insubordinação completa contra a soberania de Deus. O orgulho o cegou, fazendo-o acreditar que poderia governar o universo. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes cultivamos pensamentos que parecem inofensivos, mas que, se deixados sem controle, podem nos afastar de Deus? O orgulho é traiçoeiro, pois nos convence de que não precisamos mais do Criador. Pequenos desvios na fé podem se transformar em grandes quedas.
Assim como Lúcifer acreditou que podia viver sem Deus, muitos hoje acreditam que podem conduzir suas vidas sem a orientação divina. Mas será que estamos realmente no controle? Jesus nos alerta sobre essa luta interna em Mateus 6:23. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Isso significa que, quando permitimos que o orgulho e a vaidade governem nosso coração, nossa percepção espiritual se distorce. Lúcifer achava que estava ascendendo, quando na verdade estava caindo. O mesmo acontece quando confiamos mais em nós mesmos do que na vontade de Deus. A corrupção de Lúcifer o levou a ser expulso dos céus, mas ele não aceitou sua derrota. Em vez disso, voltou sua fúria contra a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. E assim chegamos ao momento mais trágico dessa história, a entrada do pecado no mundo, onde Lúcifer, agora Satanás, tentou Eva no jardim do Éden. Mas será que essa estratégia funcionou? Ou havia algo ainda mais profundo por trás dessa sedução? É o que veremos a seguir. Após sua queda, Lúcifer já não era mais um anjo de luz, mas um ser consumido pelo desejo de destruição. Seu alvo, a humanidade. O Jardim do Éden era o símbolo da aliança entre Deus e o homem, um lugar onde Adão e Eva viviam em harmonia com o Criador. Mas Satanás sabia que, se pudesse corromper essa relação, estaria atacando diretamente o plano divino. Assim, disfarçado de serpente, ele se aproximou de Eva e lançou a dúvida que mudaria a história da humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse. Gênesis 3:1. Essa estratégia nos ensina uma verdade poderosa. O inimigo não nos ataca com força bruta, mas com engano. Ele não ordenou que Eva desobedecesse, mas plantou uma semente de dúvida. O mesmo acontece nos dias de hoje. Quantas vezes ouvimos pensamentos como: será que Deus realmente se importa comigo? Será que preciso seguir tudo o que a Bíblia ensina? Pequenas dúvidas podem levar a grandes quedas espirituais. Satanás sabe disso e por isso age sutilmente, exatamente como fez no Éden. O mais interessante é que Satanás prometeu a Eva algo que, ironicamente, ele mesmo desejou para si. Vocês serão como Deus. Gênesis 3:5. Aqui vemos que seu pecado original, o desejo de ser igual ao Criador, foi o mesmo que ele tentou transferir para a humanidade. O que começou como um pensamento em seu coração agora era uma armadilha para os filhos de Deus. Essa estratégia é repetida até hoje. O mundo constantemente nos oferece a ilusão de que podemos ser autossuficientes, de que não precisamos de Deus para definir o que é certo e errado. Mas o que Satanás não previu foi que, apesar da queda, Deus já havia preparado um plano de redenção. No mesmo capítulo de Gênesis, em que o pecado entra no mundo, Deus declara que um dia a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa foi a primeira profecia sobre a vinda de Jesus Cristo, o único capaz de desfazer as obras do diabo. Ou seja, mesmo antes da humanidade cair, Deus já tinha preparado um caminho para a restauração. A queda no Éden não foi o fim da história, mas o início do plano soberano de Deus para resgatar a humanidade. Isso nos leva ao próximo ponto, crucial. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria e que o homem cairia, por que permitiu tudo isso? A resposta está em algo maior do que qualquer mente humana pode compreender. O plano divino que envolve redenção, justiça e, acima de tudo, o amor incondicional de Deus. Vamos entender essa verdade profunda a seguir. Se Deus é onisciente e sabia que Lúcifer se voltaria contra ele, que Adão e Eva pecariam e que o mundo seria mergulhado no caos, por que permitiu tudo isso? Essa é uma das perguntas mais profundas da fé cristã. A resposta está na soberania de Deus.
Ele não apenas previu esses acontecimentos, mas já tinha um plano para redimir a humanidade antes mesmo da criação. Em Apocalipse 13:8, Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, indicando que o sacrifício de Cristo não foi um plano emergencial, mas algo que Deus já havia determinado desde o princípio. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Deus nunca perde o controle. O pecado de Lúcifer e a queda do homem não foram eventos que pegaram o Criador de surpresa. Pelo contrário, ele permitiu essas escolhas dentro de um propósito maior. Se nunca houvesse o mal, como poderíamos compreender a bondade de Deus? Se não houvesse queda, como poderíamos experimentar a redenção? Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquilo que parece trágico e irreversível pode ser usado para um fim glorioso. Imagine um grande artista pintando uma obra-prima. De perto, alguns traços parecem desconexos, algumas cores podem parecer fora do lugar. Mas quando olhamos o quadro completo, tudo faz sentido. O plano de Deus é assim. Às vezes, não conseguimos entender o sofrimento, o pecado e a existência do mal. Mas quando enxergamos a história da humanidade através da perspectiva divina, vemos que tudo aponta para um propósito maior: a restauração completa do universo sob o senhorio de Cristo. Essa compreensão muda completamente a forma como encaramos a vida. Não estamos aqui por acaso, e nada do que acontece está fora dos propósitos divinos. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está operando. Jó, que passou por perdas inimagináveis, declarou: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Jó 42:2. Se Deus manteve seu plano firme mesmo diante da rebelião de Lúcifer e da queda da humanidade, será que Ele não continua no controle da nossa vida hoje? E é aqui que surge uma grande questão. Se Deus permite o mal, qual é o seu verdadeiro propósito? Será que a existência do mal é apenas um acidente cósmico ou há algo muito mais profundo por trás disso? A resposta está diretamente ligada à natureza do amor e da justiça divina. E é isso que vamos explorar a seguir. Se Deus é amor, por que permite o mal? Essa é uma das questões mais difíceis da teologia, mas a resposta está na própria essência de quem Deus é. O mal não existe porque Deus o criou, mas porque Ele permitiu que suas criaturas tivessem liberdade. Sem essa liberdade, não haveria amor genuíno, nem a possibilidade de escolher o bem. O mal, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um contraste que revela a profundidade da bondade e da graça de Deus. Pense no seguinte: como saberíamos o valor da luz se nunca tivéssemos conhecido a escuridão? Como entenderíamos a misericórdia se não houvesse necessidade de perdão? A existência do mal serve para destacar a justiça e a santidade de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina que no final Deus usará até mesmo aquilo que foi feito para o mal, para cumprir seus propósitos. Gênesis 50:20. Satanás pode pensar que está vencendo, mas a verdade é que tudo está sob o controle divino. Além disso, o mal expõe a necessidade que temos de Deus. Sem sofrimento, muitos jamais buscariam a Deus. Quantas pessoas só encontraram a fé no momento de maior dor? O próprio apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 12:9 que diante de sua fraqueza, Deus lhe respondeu: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Em outras palavras, é justamente nas dificuldades que vemos o quanto dependemos do Senhor. Outro ponto essencial é que o mal tem um tempo determinado. Ele não existirá para sempre. Apocalipse 21:4 nos dá uma promessa incrível: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
Isso significa que o mal tem prazo de validade. No momento certo, Deus erradicará toda injustiça e restaurará a sua criação. Mas antes que esse dia chegue, há algo que precisa acontecer: o julgamento final. Satanás e todas as forças do mal não escaparão da justiça divina. E esse é o tema do nosso próximo tópico: o destino final de Lúcifer e o triunfo absoluto de Deus. A história de Lúcifer não termina com sua rebelião. Seu destino já foi selado, e a Bíblia nos dá uma visão clara do que acontecerá com ele no final dos tempos. Em Apocalipse 20:10, lemos: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse é o julgamento final de Satanás. Não há redenção para ele, não há segunda chance. Ele será derrotado definitivamente pelo poder de Deus. O destino de Lúcifer prova uma verdade inegável: a justiça de Deus sempre prevalece. Muitas vezes olhamos para o mundo e vemos o mal prosperar. Parece que os perversos triunfam, que a injustiça governa e que Deus está em silêncio. Mas as Escrituras nos garantem que isso é temporário. Salmos 37:10 diz: mais um pouco de um tempo, e já não existirá o ímpio. Você olhará para o lugar dele, e ele não estará mais lá. O mal tem um prazo de validade, e seu fim está decretado. O mais interessante é que Satanás não será destruído por uma grande batalha cósmica. Ele não é páreo para Deus. Apocalipse 21:3 nos mostra que um único anjo terá o poder de aprisioná-lo. Isso nos ensina que Satanás nunca foi uma ameaça real para o Criador. Ele apenas opera dentro dos limites que Deus permite. O diabo não é um rival de Deus, mas um inimigo da humanidade. Ele sabe que sua condenação é inevitável e, por isso, tenta arrastar o maior número possível de pessoas com ele. Mas há uma notícia ainda mais importante: a vitória de Cristo já foi garantida. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele conquistou o triunfo definitivo sobre Satanás. Colossenses 2:15 declara: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que o inimigo já foi derrotado espiritualmente, e seu destino final é apenas uma questão de tempo. Se sabemos que Satanás será derrotado, a grande questão que fica para nós é: de que lado queremos estar? Deus nos oferece a oportunidade de fazer parte do seu reino, de viver na luz e na verdade. O fim do mal é certo, mas a nossa escolha determinará se estaremos entre aqueles que herdarão a vida eterna ou entre aqueles que rejeitaram o chamado divino. Agora que entendemos o destino de Lúcifer, resta uma pergunta fundamental: o que tudo isso significa para a nossa vida espiritual? E é exatamente isso que vamos concluir a seguir. Agora que você conhece a verdade sobre Lúcifer e o plano soberano de Deus, eu quero saber sua opinião. Você já tinha refletido sobre esse tema dessa forma? O que mais te impactou nessa revelação? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. Se esse conteúdo trouxe um novo entendimento para sua vida espiritual, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar mensagens como essa para mais pessoas que precisam conhecer a verdade bíblica. E se você quer continuar essa jornada de conhecimento, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Lá, vamos explorar outro mistério profundo das Escrituras que pode transformar sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.